Hoje é dia de exaltar as melhores leituras de 2021. Oi gente, aqui é a Glaucia e o vídeo de hoje é para falar sobre os meus queridinhos de 2021. Aquelas leituras que mais me surpreenderam, que ganharam meu coração, que me emocionaram durante o último ano. Então fiz uma seleção que foi bem difícil, confesso, porque teve muito livro bom em 2021, mas vamos lá conhecer quais são os livros, que eu escolhi para conversar com vocês. Antes de tudo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo que também goste desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal e ajuda também o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixo aqui também um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, que é o meu clube que está no Catarse. Para quem ainda não conhece esse projeto, ele vai estar linkado aqui embaixo, junto com minhas outras redes sociais, então vai lá conferir. Eu espero que vocês gostem e queiram fazer parte também da família Mais Que Livros. Vamos então começar a falar dessa lista de favoritos de 2021. Eu separei 10 livros para conversar com vocês e o 10º lugar vai ficar justamente com HQ, na verdade, que é Royal City, Segredos em Família. É o volume 1, então teremos continuação ainda, escrita pelo Jeff Lemire, que é um autor que eu gosto bastante. Aqui nós vamos conhecer a família Pike, que está desestruturada após a perda de um dos seus integrantes. O filho Tommy, que é o filho caçula, morreu de forma misteriosa e isso acabou aí dilacerando essa família. Eles não conseguem enfrentar esse luto, não conseguem sair dessa situação e eles acabaram se afastando. Só que um dos integrantes dessa família vai sofrer um derrame e isso vai acabar fazendo com que essa família se encontre novamente, se una novamente para enfrentar essa situação. E é aí que a gente vai perceber que o Tommy, que é o filho morto dessa família, ele ainda se faz muito presente nessa história, aparecendo para cada um dos integrantes dessa família de uma forma diferente, da forma que eles necessitam naquele momento. Como eu falei para vocês, é um drama familiar, então é um livro que vai tocar muito nessa questão do luto, como é difícil lidar, como é difícil enfrentar, mas é também um livro sobre uma família lidando aí com as situações do cotidiano, e principalmente falando sobre sentimentos, sobre amor. Então é uma história que eu gostei bastante, estou louca para ler a continuação, porque ela tem também esse mistério, então eu indico muito para vocês. Em 9º lugar, eu escolhi Com Amor Anthony, da Lisa Genova. Esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora, e é um livro pequenininho, rapidinho de ler, que foi muito surpreendente para mim. Esse livro vai contar a história do Anthony, que é autista, mas como é que diz no título, ele é muito mais do que isso. E foi um dos livros assim mais sensíveis que eu vi falar sobre o tema, porque aqui nós vamos estar realmente entendendo mais sobre como funciona a cabeça de uma criança autista. E além disso, nós vamos ter muito aqui também sobre maternidade, como pode ser dolorosa a maternidade, como pode ser difícil para uma mãe, frustrante para uma mãe não conseguir entender ou compreender seu filho. E vai também falar sobre casamento, sobre traição. E foi uma história assim que eu devorei, que eu amei, que me emocionou muito. Então não tinha como não colocar Com Amor Anthony nessa lista, porque foi um livro que eu favoritei aí no último ano e que me deixou com aquela vontade, de conhecer mais da escrita dessa autora. Então, 9º lugar, Com Amor Anthony. Como eu li muitos clássicos no último ano, eu não poderia deixar de incluir alguns nessa lista aqui também, e eu escolhi para conversar com vocês, na verdade, 2 que vão entrar em 8º lugar aqui, porque não consegui decidir qual dos 2 eu gostei mais, porque eu favoritei ambos, amei demais as 2 histórias, e elas têm histórias parecidas à minha experiência como leitora, porque foram 2 livros que eu iniciei em algum momento, a leitura não funcionou, e eu voltei anos depois, e eles acabaram virando livros que eu devorei e que favoritei. Então, o primeiro livro é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que foi uma grande surpresa. Eu tentei ler esse livro uns mais de 10 anos atrás e não consegui. E aí fiz a leitura coletiva e fiquei completamente encantada. Eu devorei essa história. Mas é um livro que é bem diferente do que eu imaginava antes de fazer a leitura. Aqui nós temos uma história trágica de amor, nós temos uma história de muita angústia, uma história com muito ódio envolvido, então a autora consegue passar muito bem esses sentimentos aqui nessa obra, a gente consegue sentir
todo esse rancor, toda essa mágoa que existe entre esses personagens. E é aquele tipo de livro que a gente não consegue amar ninguém. Pelo contrário, a gente odeia esses personagens. Mas foi uma história que eu amei acompanhar, senti muita dó aqui de alguns desses personagens. Outros são difíceis de compreender, mas é uma obra assim muito bem escrita, maravilhosa, que foi muito fluida e surpreendente para mim. E o outro clássico que eu escolhi foi Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que foi outro livro que não fluiu no momento que eu peguei, e aí depois que eu decidi fazer essa leitura, né, na segunda tentativa, foi maravilhosa a experiência. Eu acho que existe muito disso, né, quando a gente está lendo, de ser o momento certo para a leitura, e eu acredito que eu peguei esses livros no momento certo, ali em 2021, e eles acabaram sendo essa experiência incrível que eu imaginava. Eu acho que esse livro aqui todo mundo já conhece a história também, né? Nós temos aqui um vampiro sendo entrevistado, explicando como foi a transformação dele, como foi difícil para ele lidar com a humanidade que ainda existia nele enquanto ele era um ser imortal. E é um livro que vai falar muito de finitude, fala muito aqui também de amor livre, que foi uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ser colocado num livro que já é tão antigo. E foi uma obra que me surpreendeu muito, que me encantou. Gostei muito do Lois, mas eu acho que ele é um personagem que não é muito confiável. Então eu pretendo continuar a ler essa série em 2022. Eu espero que a experiência seja tão boa quanto foi com esse volume aqui. Que inclusive, gente, tá belíssima, né? Essa edição tá maravilhosa, tá com preço maravilhoso lá na Amazon também. Então vou deixar o link aqui desses livros todos aqui na caixinha de descrição, para, se vocês quiserem adquirir, aproveitarem, tá bom? Então, o 8º lugar ficou com o Morro dos Ventos Uivantes, em Entrevista com o Vampiro, que eu não consegui decidir qual foi o melhor pra mim. O 7º livro dessa lista já foi bastante panfletado por mim aqui nesse canal. Eu deveria ter feito, inclusive, um vídeo resenha dele, porque ele merecia, mas acabei não fazendo. Porém, já falei muito dele por aqui, e para quem acompanha meu trabalho, provavelmente já viu eu falando desse livro em algum momento. E ele é O De Olho Nela, da Kate Stillman London, que é um livro que já tinha me ganhado pela sinopse, mas quando eu li, eu gostei ainda mais. Aqui nós vamos conhecer a Bea, que é uma blogueira plus size de moda. Ela gosta muito de reality shows e ela não consegue se dar bem no amor. O que acontece nessa história é que a Bea vai ser convidada para participar justamente do reality show que ela gosta, que é o É Pra Casar, onde uma mulher precisa escolher entre 20 belos pretendentes o seu par ideal. A princípio, a Bea vai ficar aí achando que isso está fora de cogitação, né? Porque, na verdade, ela está fora dos padrões de beleza que as mulheres que participam desse programa costumam ter. Mas, em contrapartida, ela vai pensar que essa pode ser uma oportunidade boa, né, para a visibilidade da carreira dela e também uma forma de inspirar outras mulheres como ela. Esse é um livro que vai falar muito sobre essas questões de padrão de beleza, sobre como a sociedade impõe que a mulher tenha um padrão, sobre como a gente sofre com essas análises que as pessoas fazem sobre o nosso corpo, né, sobre como nós somos julgadas apenas pelo nosso físico e não pelo que nós temos realmente a oferecer. Mas é também um livro sobre se aceitar, sabe? Sobre se amar. Então, é uma obra muito reflexiva, com muitas questões importantes, que vai fazer a gente passar por momentos angustiantes, mas também que vai fazer a gente aprender muito sobre como nós lidamos com o nosso corpo, sobre como nós lidamos aí com críticas na internet, sobre como nós agimos também criticando outras pessoas. Então, é uma obra que ensina muito, é uma obra que surpreendeu e que vale muito estar nessa lista. Vamos ao 6º livro dessa lista, que foi Gente Ansiosa, do Frederick Backman, que foi meu primeiro contato com a escrita desse autor, mas que foi suficiente para me fazer querer conhecer muito mais. Nessa obra nós vamos conhecer 8 personagens, pelo que eu me lembro, e eles estão aí visitando uma casa nas vésperas do ano novo, né? Uma casa aí que eles podem comprar. E o que acontece é que eles são surpreendidos com um assaltante de banco que fugiu e acabou aí abordando eles e tornando eles reféns. Enquanto eles estão sendo feitos de reféns, a história vai se desenvolvendo e a gente vai conhecendo e entendendo sobre cada um desses personagens, sobre seus medos, sobre seus anseios, suas ansiedades. Vamos conhecendo mais também sobre os motivos do assaltante de banco e também sobre a história
dos policiais que estão ali negociando para que eles sejam libertados. Essa é uma obra que vai ganhando forma aos poucos, que vai fazendo sentido aos poucos, mas que foi ganhando meu coração à medida que foi se desenvolvendo, porque é justamente o tipo de história que eu gosto, sabe? Que fala sobre dramas familiares, sobre medos, sobre anseios, sobre maternidade, que é um assunto que toca num ponto muito forte pra mim. Então foi um livro que me emocionou muito, que tem um final assim maravilhoso. Eu sei que existe aqui uma situação que não ficou muito bacana, acredito que na hora da tradução desse livro, mas isso não tirou o encanto da história pra mim, não tirou a mensagem que ela passa de solidão, sabe? De medo que esses personagens sentem. É uma história que eu achei que foi muito real, que conversa muito com a gente, né? Como pessoa. E ela foi adaptada, inclusive, para Netflix, mas eu não consegui passar do segundo episódio dessa série. Achei que a adaptação não entregou metade do que essa história possui. Então, fiquem com o livro se estiverem aí decidindo entre ler ou assistir, porque o livro é maravilhoso, é emocionante, é tocante, traz reflexões maravilhosas, enquanto a série eu já não posso dizer o mesmo. Então, Gente Ansiosa foi o 6º livro da minha lista de favoritos e eu tô ansiosíssima para ler mais coisas do Frederick Backman agora em 2022. E o 5º colocado da minha listinha é sem dúvida o livro que mais me fez chorar em 2021. Ele tá em 5º, mas ele poderia muito bem estar lá em 1º. Só que eu pensei muito na posição dele e eu acho que, independente de qualquer coisa, ele tá no meu top 10, então isso já é o que importa, porque temos muitos livros maravilhosos nessa lista. E esse livro é Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, que foi um livro que eu já imaginei que iria me emocionar bastante, mas não imaginei que seria tanto, que ele tocaria em tantos pontos sensíveis e importantes pra mim. Nessa obra nós vamos conhecer um mundo onde existe uma central da morte, e essa central da morte liga para as pessoas para avisar que vai ser o seu último dia de vida e você deve aproveitar da melhor forma possível. Nossos protagonistas, que são o Matthew e o Rufus, obviamente vão receber a ligação dessa central da morte e vão se desesperar, sabendo que o tempo deles está tão finito, né? E eu acho que muitos de nós nos desesperaríamos, né? Eu jamais iria querer saber, gente, que é o meu último dia de vida. Eu acho que eu ia travar, eu não ia conseguir fazer mais nada. Muito mais do que saber se esses personagens vão chegar vivos no final ou o desfecho dessa história, é a jornada de cada um e como a gente aprende com ela. É um livro que vai falar muito sobre aproveitar cada minuto, sobre como é importante a gente dizer para as pessoas que a gente ama, que elas são importantes para nós. É um livro que vai falar sobre amor, né, sobre morte, e é um livro que pode conter gatilhos aí para algumas pessoas, então se você é sensível a esse tipo de assunto, eu já indico que não leia, mas é uma obra muito reflexiva sobre vida, sobre morte, então foi um livro que me tocou muito fundo, que me fez chorar bastante, como eu já falei para vocês, mas foi sem dúvida aí uma obra emocionante. Vamos ao 4º colocado dessa lista, e esse 4º colocado foi um livro que me surpreendeu muito e que também foi a primeira experiência com a escrita dessa autora. E esse livro foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, lançado pela Morro Branco, nessa edição belíssima, em capa dura. Foi um livro que me deixou impactada, que me deixou assim boba, com a originalidade dessa autora, com a forma como ela constrói esse universo. Nessa obra nós vamos conhecer o Zachary. Ele vai encontrar na biblioteca da universidade onde ele estuda um livro misterioso, contendo nada mais, nada menos do que a história da infância dele. E o Zachary, obviamente, vai ficar louco, alucinado, porque essa história que está ali é uma história que ele nunca dividiu com ninguém, é uma história muito pessoal, então ele vai querer saber como isso aconteceu, por quê, e ele vai atrás de pistas. Pistas essas que vão direcionar ele justamente para esse outro universo, né, para esse Mar Sem Estrelas. E esse livro me lembrou muito de Alice no País das Maravilhas, porque as coisas que acontecem aqui são inimagináveis, tem que ter muita imaginação, gente. Não vou enganar vocês, não foi um livro fácil de ler, é um livro que vai entregando as respostas muito aos poucos, algumas coisas são difíceis até de entender, é um livro denso, com muitas referências literárias, que tem histórias dentro de histórias, que tem baladas, então é um livro que precisa aí de paciência, de atenção no momento da leitura. Mas digo para vocês que quando as coisas começam a se encaixar aqui, a fazer sentido, a gente fica, uau, meu Deus, que história!
que originalidade. Então foi um livro que me surpreendeu muito. Acredito que é um livro que, inclusive, vale a pena revisitar, que vai me mostrar muito mais coisas numa segunda leitura. Então, é um livro que eu pretendo ler no futuro, mas que com certeza merece o lugar de 5 estrelas favorito. Vamos falar agora do top 3 dessa lista. E o terceiro colocado é um livro que me emocionou e me divertiu bastante no último ano e que eu pensei, meu Deus, por que eu não li antes? Que livro maravilhoso! Esse livro é A Troca, da Beth O'Leary, que traz um drama familiar que me emocionou, que me divertiu, que me fez refletir muito. Aqui nós vamos conhecer a Lena e a avó dela, a Aileen. Elas estão enfrentando aí situações complicadas na vida, não estão conseguindo lidar muito bem com essas situações e elas decidem mudar de ares, né? Trocar de vida. Por que não? Uma vai viver a vida da outra na casa da outra, enfrentar os problemas ali do dia a dia da outra. E apesar disso fugir muito aí da normalidade, né, de ser surreal essa troca acontecer, é gostoso de acompanhar como elas vão se desenvolvendo e como elas vão sendo mudadas e mudando ali a volta delas, né, o entorno, a partir dessa mudança de perspectiva. É um livro que vai abordar o tema luto, que é um tema que eu não imaginava encontrar aqui nessa obra, mas gostei de ver como ele é desenvolvido e como ele é trabalhado com responsabilidade. Vai falar também de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico e a importância da família. Então, é um drama familiar emocionante, que me arrancou muitas lágrimas, mas que também me fez rir bastante com a Aileen, que é uma personagem maravilhosa e sem igual. Então, meu top 3 começa com A Troca, que tá aí na terceira posição e que merece muito. Vamos agora ao segundo livro da minha lista, e esse livro, na verdade, poderia ser uma trilogia inteira, mas eu peguei meu favorito da trilogia, que é O Rei Perverso. Já falei dela inteira por aqui com vocês, vou deixar aqui nos cards para quem quiser saber um pouco mais. Mas é uma trilogia de fantasia, né, de elfos, e foi uma história que me surpreendeu bastante aí no último ano, que me deixou fissurada. Eu não conseguia pensar em mais nada além de terminar de ler essa trilogia completa. Mas para quem não conhece a história, basicamente aqui nós vamos conhecer a Judy, que é a nossa protagonista. Ela é humana e ela tem os pais assassinados quando ela é criança, e ela acaba sendo levada para o mundo das fadas junto com as irmãs. E é lá no mundo das fadas que a Judy começa a se entender por gente, né? Afinal, ela tá mais tempo lá. Nós já vamos conhecer ela aqui com 17 anos. E é quando ela quer ser mais, né? Naquele mundo. Ela quer ser cavaleira, ela quer ser reconhecida. Mas por ser humana, né? Por ser mortal, ela acaba sendo motivo de chacota. Só que a Judy não vai deixar as coisas muito barato, não. Ela vai peitar essas fadas e ela vai cavar aí, da forma que for, o lugar dela nesse mundo. Foi uma trilogia que me deixou assim, como eu disse pra vocês, sem conseguir pensar em mais nada. Eu acho que essa história é muito bem construída. Eu queria um pouquinho mais de romance aqui, obviamente, mas foi uma trilogia que entrou pros meus favoritos como um todo, então merecidamente está aqui no segundo lugar. E agora vamos ao meu favorito de 2021, que com certeza foi A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Victoria Schwab, que foi um livro que me deixou assim reflexiva sobre a vida, sobre os ICs, sobre as importâncias das lembranças. Nós vamos aqui conhecer a Ed La Rue, que é a nossa protagonista. Ela tá vivendo aí um momento de desespero na vida, onde ela não consegue encontrar outra saída, então ela decide firmar um pacto com o Deus da Noite. Só que o que ela não imagina é que esse pacto, embora trouxesse aí a oportunidade dela viver para sempre, dela viver uma vida sem amarras, traria também a amargura de ser esquecida por todos. Embora essa obra seja vendida como fantasia, o que eu acho que acaba frustrando muitos leitores, afinal eles não vão conseguir encontrar o que eles estão procurando aqui. Esse livro é, na verdade, uma grande história de amor. Ele tem sim a sua pitada de fantasia, mas ela fica aí por conta do flerte da Ed com a escuridão e do tempo que ela tá pisando na Terra. A gente vai acompanhando, na verdade, seus 300 anos vivendo entre a humanidade, sem amarras, sem um porto seguro, e a gente vê como é doloroso para ela não ter raízes, como é difícil para ela não ser lembrada por ninguém, e como ela tenta a todo custo deixar a marca dela no mundo. Então esse é um livro mais poético, mais melancólico, mais reflexivo. Ele se desenvolve mais lentamente, ele traz reflexões sobre como é importante a marca que a gente deixa no mundo, sobre como é importante para a gente ser lembrados, principalmente por aqueles que nós amamos.
Então esse foi meu top 10. Me conta aqui se vocês já imaginavam quais seriam os livros que estariam nessa lista, se acertaram algum, se tem algum livro em comum aí no top 10 de vocês, que eu vou adorar conversar com vocês sobre cada um desses livros. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do meu conteúdo e na entrega do meu trabalho. E se inscreva aqui no canal também se você não for inscrito, para ficar por dentro das próximas novidades que virão por aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, um beijinho pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros. E a gente se vê no próximo vídeo.